Principais aliados europeus e outros líderes mundiais se recusaram a participar da reunião inaugural do Conselho de Paz de Donald Trump. O evento acontece hoje e, de acordo com a Casa Branca, tem o objetivo de arrecadar fundos. É assunto para Candice Carvalho, que está em Nova York. Na realidade, Candice, boa tarde. As maiores críticas dos países europeus foram justamente o financiamento, considerado meio obscuro, sem informações precisas, e o mandato político da organização, né? Oi, Colombo. Boa tarde para você aí no Brasil, boa tarde a todos. Pois é, são várias preocupações em torno desse Conselho da Paz que Trump criou para, segundo ele, né, reconstruir e estabilizar a faixa de Gaza. Uma é que Trump se colocou como presidente vitalício, com amplos poderes, incluindo de demitir países integrantes. Outro, um receio de que, e esse é muito forte, um receio de que o Conselho da Paz se torne uma alternativa à ONU, quer dizer que desempenhe funções tradicionalmente atribuídas às Nações Unidas. Os Estados Unidos, historicamente, são o país que mais injeta dinheiro nas Nações Unidas. Com Trump, isso mudou, e deixando a ONU numa situação financeira gravíssima e enfraquecendo, né, uma instituição importante. Existe uma outra preocupação em relação ao Conselho da Paz, um conselho que foi criado, né, em setembro. Ele faz parte de um plano que foi apresentado pelos Estados Unidos, como eu disse, para terminar com a guerra em Gaza e para estabilizar e reconstruir, né, a região. Quando ele foi aprovado no Conselho de Segurança, ele foi aprovado, enfim, por Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e tal, só que no texto da Carta dos Princípios do Conselho de Paz não está mencionado a faixa de Gaza. Então, isso deixou muitos países também com uma insegurança, né, em relação a participar desse conselho. Hoje estão presentes nesse encontro Oriente Médio em peso, assim, Egito, Paquistão, Uzbequistão, Egito na África, desculpa, mas Paquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Arábia Saudita, Catar. Na Europa, a Itália como país observador, quer dizer, a Itália não aceitou ainda, não se sabe se vai aceitar fazer parte. Na América, a Argentina. E há pouco o presidente disse, já foi feito o primeiro anúncio, que Indonésia, Marrocos, Albânia, Kosovo e Cazaquistão se comprometeram em mandar tropas para estabilizar a faixa de Gaza. Trump também anunciou que vai colocar 10 bilhões de dólares no Conselho. Ele anunciou que países já contribuíram com o valor de 7 bilhões para a reconstrução de Gaza. A gente sabe que vai ser preciso mais do que isso, as estimativas apontam para cerca de 60 bilhões ali necessários para reconstruir Gaza, que ficou quase 100%, né, destruída com a guerra. O Trump ele convidou cerca de 60 países para esse conselho, aproximadamente 30 aceitaram e importantes aliados da Europa rejeitaram o convite. França, Reino Unido, Alemanha, citando que os princípios do Conselho de Paz de Trump não estão de acordo com a Constituição desses países. E a França citou aquilo que a gente estava falando sobre a ONU. E Oriente Médio, entre os países, está, claro, Israel. O que o Oriente Médio, países do Oriente Médio como Arábia Saudita, Catar, Bahrein, ganham, né, entrando para esse conselho? Um canal de aproximação e influência sobre os Estados Unidos, né, em futuros conflitos. Então, é uma maneira ali de exercitar o que a gente chama de soft power, né, o poder de influência sobre, nesse caso, sobre os Estados Unidos. O Brasil foi convidado, mas o presidente Lula condicionou a participação do Brasil à inclusão de representantes palestinos, porque essa é uma outra questão. O Trump está dizendo que o Conselho vai atuar principalmente na faixa de Gaza, mas os palestinos não estão envolvidos no Conselho, nesse Conselho de Paz. Uma outra questão que está sendo considerada uma dicotomia, Colombo, o fato de Trump fazer esse evento, no momento, ele está fazendo esse evento num lugar que se chama Instituto da Paz, em Washington, que agora foi renomeado para Instituto da Paz Donald Trump. Mas justamente no momento que os Estados Unidos estão deslocando parte da sua frota militar para o Oriente Médio, para próxima do Irã, depois de Trump ameaçar, né, atacar diversas vezes
o país do Oriente Médio. E Trump, hoje, ele baixou um pouco o tom, ele disse que nos próximos 10 dias, vai haver uma conclusão ali para as conversas entre Estados Unidos e Irã, negociações em relação ao programa nuclear iraniano, mas, enfim, ainda assim, está considerado uma dicotomia, né, esse encontro. Candice Carvalho, ao vivo e direto de Nova York. Agora,